E aí, família, tudo bem? Chegou então um grande dia. Hoje é dia de revisar a nossa Carta Magna, ou seja, Direito Constitucional, uma das matérias mais importantes que se pede em concursos públicos. Perfeito? Vamos então iniciar nossa revisão esquematizada, tá? Lembrando que vamos abordar os pontos mais importantes cobrados pela sua banca. Perfeito? Então, vamos iniciar sem delongas. Pessoal, para sua prova, é primordial você saber os fundamentos da República Federativa do Brasil. Quais são eles? Fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, tá? Lembre-se, fundamentos, repetindo: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Perfeito? Vamos falar agora dos objetivos. Objetivo da República Federativa do Brasil. Perfeito? Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quarto, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Pessoal, uma bizu, hein? Macete. Para lembrar dos objetivos fundamentais, lembre-se da palavrinha eu quero, tá? Eu quero construir, eu quero garantir, eu quero erradicar, eu quero promover. Perfeito? E os fundamentos, o bizu é Sociedival Plu, né? Ou seja, sociedade, cidadania, dignidade pessoa humana, valores sociais e da livre iniciativa. E o Plu de pluralismo político. Perfeito? Então, se atente a esses macetes. Vamos gabaritar essa prova. Perfeito? Vamos continuar. Agora vamos falar um pouco sobre os princípios que regem as relações internacionais, tá? Aqui também é muito importante, não deixe de ler posteriormente, tá? Até decorar esses pontos. Primeiro, independência nacional. Segundo, prevalência dos direitos humanos. Terceiro, autodeterminação dos povos. Quarto, a não intervenção. 5. Igualdade entre os estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. E o nono, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E o décimo, concessão de asilo político. Perfeito? Lembrando que acabamos de falar sobre os fundamentos, os objetivos e as relações que regem, né, no âmbito internacionais. Perfeito? Ou no âmbito internacional, como assim preferir. Vamos continuar nossa revisão. Pessoal, lembrando aqui, tá? Objetivo do Brasil no plano internacional. Qual que é o objetivo? Buscar a integração política, econômica, social e cultural entre os povos da América Latina, visando formar uma sociedade latino-americana de nações, tá? Decore isso também, pois é muito importante. Perfeito, pessoal? Então vamos avançar. Lembrando que eu não posso avançar sem antes mencionar isso que é muito importante, pessoal. Que está, né, no artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ou seja, todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Tá? Eu não posso deixar de mencionar isso, pois é muito importante também. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, tá? Que é bem tranquilo, né, pessoal? Então vamos continuar. Agora eu vou falar um pouquinho do artigo 5º, né? Que esse cai muito em prova, tá? E é muito importante, principalmente, né, o próprio artigo 5º, tá? Vamos lá. O caput dele diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes.
tá? Muito importante. Então lembra aqui o artigo 5º ele fala sobre o princípio da isonomia, ou seja, o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei, tá? Em direito e deveres, tá? Muito importante, mas também bem tranquilo. Vamos lá. O inciso primeiro. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição, que acabamos de ver. Segundo, é o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Perfeito? Vamos avançar. Dignidade e integridade, né? É o princípio qual vamos falar agora. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, tá, pessoal? Esquematizado, tá? Ninguém será submetido a tortura, né? Tortura física ou psicológica, tá? E nem tratamento desumano e degradante, tá? Esqueminha aí para você decorar. Avançando, direito de opinião e manifestação. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado ao anonimato. Pessoal, lembrando, é livre a manifestação do pensamento, tá? Mas é vedado o anonimato. O anonimato é vedado. Lembre-se disso para sua prova, tá? Vamos lá. Atenção. É vedado a denúncia anônima para a instauração de procedimento investigatório, entendimento do STF. Ou seja, né, a denúncia anônima ela não é suficiente para dar início a uma investigação, um procedimento investigatório, tá? Então não é suficiente, tem que ter mais elementos, tá ok? Só para deixar registrado aqui. Algo muito importante também, direito de resposta e indenização, tá? Que é o inciso 5º, que diz: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem, tá? É garantido conforme estabelece a legislação. Lembrando que o direito é proporcional ao agravo, tá? Sendo possível a indenização por dano material, moral, né? Ou a imagem. Então, houver dano material, moral ou a imagem, então o ofendido terá direito a ser indenizado, tá? Esqueminha aí para você conseguir bem a sua prova, tá? E não esquecer. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício, né, do culto religioso e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a sua liturgia, tá? O inciso 6º também é muito importante, então se atente, tá? Continuando. E atenção, né? O Brasil é um país laico. Como assim um país laico? Não pertence a nenhuma ordem religiosa, tá? Não tem uma religião aqui definida. Todo mundo é livre para exercer qualquer religião, tá? Então, é inviolável a liberdade, seja ela de consciência, seja ela de crença. Para isso, há a proteção da lei, perfeito? Então vamos lá. Esqueminha para você aí conseguir lembrar aí da sua questão, tá? Lembrando que é assegurada, né, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares de internação coletiva, tá? É permitida. Normalmente na questão fala que é vedado. Não, pelo contrário, é permitido, tá? Então, será prestada assistência religiosa tanto nas entidades civis quanto nas atividades militares, tá? De internação coletiva. Esqueminha aqui, ó, deixa um esqueminha para você se atentar a isso e não correr o risco de passar despercebido, tá? Então, repetindo, ó, bem esquematizado, assegurado assistência religiosa a entidades civis e militares, tá bom? Aqui nunca mais você vai esquecer disso. Avançando. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, pessoal, ninguém será privado do direito de crença, tá, religiosa, desde que ele não use isso, tá, esse motivo como pretexto para se eximir de obrigação legal, tá? Então, por exemplo, aqui a pessoa ela tem determinada religião, né, e foi convocada de repente para servir o exército ali, né? E ele fala que não pode porque a religião não permite. Aí no caso ele está usando, tá, a religião para tentar se eximir daquele compromisso. Nesse caso não, ele não será assegurado, tá, esse direito na legislação, porque é algo que realmente ele tem que cumprir, como a própria lei diz, né? É assegurado, salvo, né, se invocar para eximir-se de obrigação legal, né? Então, tirando isso, né, exceto isso, ele terá todas as garantias estabelecidas. Mas,
né? Se tiver que servir a pátria, então não terá essa desculpa, tá bom? Então, não esqueça, ninguém será privado de crença religiosa, convicção filosófica ou política, tá? A exceção é o seguinte: se as invocar para se eximir de obrigação a todos imposta, se recusar a cumprir obrigação alternativa fixada em lei, tá? Se a lei estabelece que tem que cumprir, acabou, tá bom? Então vamos avançar, pessoal, vamos avançar. Agora vamos falar um pouquinho também, né? Continuando, direito de opinião e manifestação. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença, tá, pessoal? Então é livre a expressão de atividade intelectual, artística e científica, tá? Você atente a essa palavrinha, independente de censura ou licença, é livre, tá bom? Vamos lá. Direito à privacidade e à intimidade. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Perfeito? Bem tranquilo. E o 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Aqui é muito importante também, tá? Então a casa é um asilo inviolável. Só podemos nela adentrar em flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial, tá bom? Avançando. Atenção, o que é considerado casa? Compartimento habitado, aposento, habito de ocupação coletiva, tá? Compartimento privado não aberto ao público. Só se pode entrar na casa de alguém caso, esquematizado aqui, pessoal, para facilitar aqui a fixação do conteúdo. Tiver consentimento do morador, em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro, seu juiz determinar, mas neste caso só poderá entrar durante o dia. Perfeito? Então, bacaninha a nossa revisão, né? Toda esquematizada. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. O inciso 12 é muito importante também, pessoal. Se atente aí, tá? Esqueminha aqui para você lembrar. Atenção. Sigilo das comunicações telefônicas pode ser quebrado por ordem judicial, mas apenas se for para investigação criminal, instrução processual penal, tá? Perfeito? Então decore aí. Avançando. Agora vamos falar sobre a liberdade de profissão. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualidades profissionais que a lei estabelecer. Tranquilo? Direito à informação. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Muito bom. Agora falando um pouco sobre a liberdade de locomoção. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens, tá? Muito bacana, né? Então, se atente a isso. O direito de locomoção em território nacional, pessoal, é permitido em tempo de paz, tá? Em tempo de paz, não de guerra. Tempo de paz somente. Liberdade de reunião e de associação. Todos podem reunir-se pacificadamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Pessoal, decore esse inciso, tá? O 15, pois ele é extremamente importante e cai muito em prova. Então, todos podem se reunir, pessoal, pacificadamente, sem armas, tá? Sem armas, independentemente de autorização, tá? Independentemente. Normalmente a questão vai falar que requer autorização, mas não, é independente de autorização. O que é exigido é apenas o aviso prévio à autoridade competente, tá? Perfeito? Então vamos continuar. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter militar, tá? Esquematizado aí para você não esquecer, tá? Muito bacaninha nosso esquema.
que eu acabei de falar, tá? Leia bem aí, se atente. Tá ok? Pause o vídeo, leia o conteúdo, tá bom? Acompanhe seu material. Pode ir grifando, anotando aí esses pontos mais importantes, pois vai ser muito útil para você na sua prova, tá? Vamos lá. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativa independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, pessoal, a criação de associações, tá, independe de autorização, tá? E é vedada a interferência estatal. Lembre-se disso. Tá? Essas palavrinhas-chave é muito importante para você lembrar. Na hora que você olhar para a questão, vai saber qual que é a resposta correta, tá? As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou de suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, seja, pessoal, para uma associação ser dissolvidas, né, ou seja, para ela ser extinta, então é necessário o trânsito em julgado. Agora, para suspender as suas atividades, basta a decisão judicial comum, tá? O juiz determinou, então ela vai ser suspensa. Agora, para ser extinta, é necessário o primeiro, né, o trânsito em julgado. Perfeito? Vamos avançar então. Aqui é tranquilo, pessoal. Ninguém poderá ser compelido, né, a associar-se ou permanecer associado. Bem tranquilo. As atividades associativas, né, quando expressamente autorizada, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, tá? Lembre disso. Ela pode representar os seus afiliados judicialmente ou extrajudicialmente. Extrajudicial. Direito de associação, permitido apenas para fins lícitos e vedada caráter militar. Criação, independe de autorização, vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Não precisa de autorização para ser criadas, tá? Então, um esqueminha bacaninha aqui para você saber. Lembrando, pessoal, que esse esquema aqui, ele está no nosso material, tá? E ele é direcionado para qualquer concurso que você for fazer. Então, ele vai ser elaborado conforme a sua necessidade. Você pode ver que é um esquema muito simples que vai facilitar a sua vida, tá? O seu estudo. Tá vendo? Um esquema muito bacaninha, tá bom? Ó, pode observar que vale muito a pena adquirir material. Você que ainda não adquiriu. Direito à propriedade e de herança, tá? É garantido, né, o direito de propriedade, né? A propriedade atenderá a sua função social, tá? É bacana, muito bom destacar esse ponto. Agora, avançando, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados casos previstos nesta Constituição. Então, ou seja, pessoal, os requisitos para a desapropriação é a necessidade, né, ou utilidade pública e interesse social. São esses três requisitos aí para ocorrer a desapropriação: necessidade, utilidade pública ou interesse social, tá? Muito bacana. Mediante justa e prévia indenização. Bacana? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano, ou seja, posterior, né? Ele vai usar a propriedade em caso de iminente perigo público. Se houver dano à propriedade, vai ali ressarcir o proprietário, tá bom? Vamos lá. Estou esquematizado, né? Como eu já venho falando. Muito bacana. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para o pagamento de débito decorrente de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, pessoal, de uma forma bem resumida, eu destaquei para vocês aqui, ó. A pequena propriedade rural, caberá à lei dispor sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento e, se trabalhada pela família, não pode ser objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrente de sua atividade produtiva. Tá? Um esqueminha muito bacana para você fixar de uma forma definitiva esse conhecimento. Tá? Muito bom mesmo. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Tá? Então, os direitos exclusivos são publicação, reprodução e utilização, tá bom, pessoal? Então, e é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, tá bom? Não tem um tempo determinado. Quem vai dizer isso é a lei, tá? Qual é o tempo que vai ser estabelecido ali essa transmissão, tá bom? Vamos lá, pessoal. Aqui depois você dá uma lida com calma aqui, tá? Vocês vão
perceber de uma forma mais tranquila sobre esse assunto aí, o que realmente vai valer a pena estar levando para o dia da prova, tá? Então vamos lá. Eu vou pular aqui, pessoal, que aqui é indo para a parte mais importante, que é o direito, né, de herança, que fala: a sucessão de bens estrangeiros situada no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Ou seja, né, o que vai prevalecer é aquilo que for mais benéfica para o decujus, tá bom? Então, em regra, será situada no país, tá? Porém, né, se a lei estrangeira for mais benéfica, então será aplicada a lei estrangeira, tá bom? Aqui está o esqueminha aqui, né, do que eu falei, para você não ter dificuldade de compreender, tá? Vamos avançar. Vamos avançar, pessoal. Vamos... Agora, direito de petição, tá? Todos têm o direito, né, de petição, independentemente de pagamento de taxas, tá? Então, qualquer pessoa tem direito de solicitar ao poder público alguma coisa, independentemente de pagamento de taxas, tá? Agora vamos falar o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de direito. Pessoal, normalmente na questão fala que será excluído, tá? Não será, pelo contrário, não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão, ameaça de direito. Lembre-se disso, tá? Vai ser apreciado da forma cautelosa. A segurança jurídica. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tá? Então, se o seu direito está garantido, então não será prejudicado de maneira alguma, tá? Não haverá juízo ou tribunal de exceção, tá, pessoal? Não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que é um tribunal de exceção, pessoal? Só para fixação aqui. Ó, o tribunal de exceção é um tribunal ou um juiz criado para julgar fato ocorrido anteriormente à sua criação. Ou seja, pessoal, se o fato ocorreu hoje, não será permitido criar um tribunal para julgar esse fato que ocorreu hoje, tá? Pois seria uma violação, né, das garantias constitucionais da pessoa. Então, é proibido o tribunal de exceção, tá? Se não houver lei, se não houver no momento ali alguma penalidade, então não será aplicada nenhuma penalidade, nenhuma lei futura que vai punir, né, de uma forma retroativa a pessoa, tá? Então não tem como criar um tribunal de exceção para julgar um fato que já ocorreu, tá bom? É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados. Então é assegurado ao júri, né, tribunal do júri, a plenitude da defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, tá? A competência, pessoal, do júri é o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, tá? Dolosos, não é culposos. A pegadinha da banca é colocar culposos, não. O júri vai julgar crimes dolosos contra a vida, tá, ok? Então vamos avançar, tá? E lembrando, pessoal, para fixar, né, eu sei que eu já falei isso em algum vídeo, mas reforçando. Latrocínio não é competência do tribunal do júri, tá? Pois é um crime contra o patrimônio. Latrocínio é o roubo seguido de morte, tá? Então o latrocínio ele é crime contra o patrimônio, não é contra a pessoa, tá bom? Não é crime contra a vida. Vamos lá. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, tá bom? Então, se tiver uma lei mais benéfica, será aplicada ao fato já ocorrido, mas se for gravosa, não será aplicada, tá bom? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omite, tá? Constitui crimes inafiançáveis e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, tá? Essa parte aqui, pessoal, decore bem, tá? Aqui é questão de prova, né? Cai com frequência, então não deixe de se atentar a isso, tá bom? Então vamos avançando. Esqueminha. Inafiançáveis: racismo, ação de grupos armados, tortura, terrorismo, tráfico de drogas e crimes hediondos,
Imprescritível. Racismo, a ação de grupos armados. Insuscetíveis de graça e anistia. Tortura, terrorismo, tráfico de drogas e crimes hediondos. Perfeito? Avançando, pessoal, vamos lá. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano, né, e a decretação do perdimento de bens ser, no extremo da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido, tá? Observação: as obrigações são transmissíveis até o limite da herança, tá bom? Se de repente se uma pessoa morre, né, e tem dívida, então, dependendo daquela dívida, o patrimônio dela será utilizado para quitar, tá? Não pode ultrapassar o patrimônio, o valor. Por exemplo, se tem uma propriedade valendo 50 mil e a dívida é 60, então será utilizado apenas 50 mil para quitar aquela dívida, tá? Algo muito tranquilo. E vamos avançar. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: as penas permitidas, pessoal, no Brasil: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. São penas proibidas no Brasil, pessoal. Pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, tá? De caráter perpétuo, né? De trabalhos forçados, de banimento e cruéis, tá? São as penas proibidas no Brasil. Esqueminha: penas permitidas: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Penas proibidas: morte, salvo em carteira declarada, caráter perpétuo, trabalho forçado, banimento, cruéis, tá? Avançando, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo, tá? Então a pena será cumprida, pessoal, em estabelecimento distinto, tá? De acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo, tá? Serão separados. As presidiárias serão asseguradas condições para que possa permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, tá? Então, as presidiárias terão esse direito, tá? Serão assegurados para ela o direito de permanecer com seu filho, né? Durante o período de amamentação, tá bom? Esqueminha, né? Para você aí fixar. Muito bacana. Avançando, pessoal.